esse dia. Vamos lá, pode mandar bala, Vitor. Então, vamos lá. Vou apresentando aqui devagarzinho. Pessoal, muito obrigado pela presença a todos. Me digam se vocês estão vendo a tela aqui. Bonitinha. Tela cheia. Funcionou? Beleza. Funcionou. Muito bem, Valéria. Pode pegar sua água com calma. Vou começando aqui devagarzinho. É sempre importante ter água aí do lado. Tem mais pessoal chegando aqui. Mas muito bem-vindos ou boas-vindas a todos aqui para o Futuro Desejável da Saúde no Brasil, que é um projeto que a gente tem muito orgulho de estar apresentando para vocês. Primeiro, um pouquinho sobre a Ecos, quem nós somos. E aí, para quem não conhece ou não conhece tão bem, nós somos um laboratório de futuros desejáveis orientado pelo design. A Ecos já tem aí 12 anos no mercado e a gente acredita que, ao invés de prever futuros, a gente quer especular e ajudar a ativar esses futuros estratégicos desejáveis. Opa, como é que eu estou vendo as pessoas entrando? Já foi? Desculpa, Pode pessoal. deixar, Vitor, que eu vou fazendo isso, não se preocupe. Beleza. Mas o nosso objetivo é ativar futuros desejáveis estratégicos para empresas, pessoas e a sociedade. Nós usamos a tecnologia para unir o mundo digital e o mundo físico, fornecendo, assim, experiências interativas únicas, harmoniosas e intuitivas para os usuários de uma forma geral. Através do nosso trabalho, a gente atua em 3 territórios principais, que é o Phygital Design, que é essa união justamente entre físico e digital, design de futuros e design leadership. E nós temos 2 modelos de negócios principais, o Desirable Futures Lab, que é onde eu sou manager no Brasil, e a Ecos School, onde a gente fornece, realiza cursos aí in company para empresas e para pessoas também, no B2B e B2C. Dentro dos 3 territórios, a gente tem, como eu já expliquei, o Phygital Design, unindo a experiência entre o mundo físico e o mundo digital de uma forma harmoniosa. Design Leadership, que é o design como a nova liderança, uma forma de liderança inspiradora, inspirando outros a liderar, colaborando, e assim, propulsionando a inovação dentro das organizações. O Design de Futuros, que é o que a gente vai estar falando aqui, principalmente no Futuros da Saúde, que é especular, projetar e ajudar aí as organizações a alcançar esses futuros desejáveis. Primeiro, nossa Chief Design Officer, Gil, pode dar uma palavrinha? Claro, gente, boa noite, boa tarde aí para vocês. De novo, boas-vindas, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está trabalhando já faz algum tempo na formação desse projeto de futuros da saúde no Brasil. Um pouco para me apresentar, eu conheço algumas pessoas aqui já, mas para me apresentar, eu sou fundadora da Ecos, sou empreendedora, educadora e designer de formação. Trabalho, na Ecos, obviamente, desde a sua fundação, nos últimos 12 anos, então, tanto com a Ecos Lab quanto a Ecos School, onde a gente coloca a inovação na prática, e nos últimos 12 anos eu tenho trabalhado bastante para desenvolver esse ecossistema de inovação na Ásia-Pacífico e no Brasil, para fomentar o poder do design para futuros desejáveis, Então, nos últimos anos, tenho trabalhado bastante com empresas como Google, Honda, WorkSafe, Natura. Eu estou sediada aqui em Sydney, estou voltando agora no final do mês para o Brasil, para passar um ano e meio, mas estou aqui em Sydney, então, para mim, ainda é de manhã, já do dia seguinte, para vocês saberem, e já faz alguns anos que a gente trabalha bastante no mercado de saúde e na área da saúde, e esse é um dos primeiros projetos que a gente está fazendo no Futuro Desejável da Saúde no Brasil, que é um projeto propositivo, a gente está trazendo algumas empresas parceiras para fazer um projeto colaborativo de desenho intencional de futuro na saúde no Brasil. Então, já tem aqui algumas pessoas que a gente já conhece, que a gente até já trabalhou junto, boas-vindas de novo e bem-vindos de volta. E a gente vai começar a ter um papo aqui sobre futuros e futuros na saúde, e a gente quer muito ouvir de vocês também, saber o que vocês andam fazendo por aí, o que vocês imaginam que é importante desse projeto de futuro da saúde no Brasil.
Então, essa sou eu e quero saber de vocês. Então, para quem está chegando agora, por favor, continuem colocando aí no chat quem vocês são, de onde vocês vêm, para a gente conhecer e todo mundo se conhecer um pouco também. Obrigado, Ju. E aí, um pouco sobre mim, eu sou Design Manager da Ecos no Brasil, sou carioca, nascido e criado no Rio, duplo bacharel em Design, formado em Design de Produto e Design Gráfico pela PUC do Rio e mestre em Design Estratégico pelo Politécnico de Milão. Também lidero projetos de Design e Inovação já há 15 anos, né, trabalhando principalmente no Brasil e na Europa, né, através aí de diversos países, projetos. Hoje em dia, eu estou aqui baseado em Portugal, em Cascais, trabalhando com o nosso time remoto aqui na Ecos. E por que, então, que a gente decidiu falar de futuro da saúde agora? Essa é a pergunta que muitos de vocês devem ter. E a resposta é, começando por futuros, né? O que é futuros e qual é a importância disso? Para o World Economic Forum, em 2020, eles colocaram Futures Literacy, ou alfabetização em futuros, como uma das principais habilidades necessárias para fazer o mundo um lugar melhor depois do Covid. E daí a importância de entender qual é o futuro desejável para a saúde no Brasil, principalmente pelo impacto que isso causou. A gente sabe que o setor mais afetado foi o setor da saúde. Antes disso, mesmo a Unesco, já em 2019, já fez um movimento forte em relação a Futures Literacy, né, essa alfabetização de futuros, e por isso a gente traz aqui esse cone de futuros do Joseph Watts, que é um pouco da base dessa metodologia de design de futuros, onde vocês podem ver, tem um ponto de origem, e linearmente, né, a gente avançando para frente, seguindo o nosso trajeto mais provável, a gente vai chegar em algum lugar aqui na frente. Mas não necessariamente esse lugar mais provável é para onde a gente quer ir. A gente sabe, dentro de todas as tendências que a gente vê diariamente em termos de mudanças climáticas, impacto ambiental, entre outros, que a trajetória que a gente está seguindo para o futuro talvez não seja melhor. Por isso a gente especula, a gente vai entender dentro das possibilidades de futuro quais são as possibilidades plausíveis e até aquelas mais absurdas, que são possíveis, mas com pouca probabilidade de serem realizadas. E aí, dentro desse mapeamento, a gente consegue identificar o futuro desejável, que é o nosso maior foco como Ecos. E a partir daqui, a gente entende qual é o caminho que a gente deve percorrer para alcançar esse futuro desejável. Opa. Desculpa o meu mouse. Mas aqui, um pouco mais detalhado, a nossa metodologia de futuros aqui na Ecos, a gente tem esses 4 drivers principais que a gente usa em todos os projetos de futuros, que são centrado na vida, que quer dizer que a gente tem que valorizar, né, e focar não só no usuário ou nas pessoas, mas sim na vida como um todo, em termos de sustentabilidade e do planeta. A gente tem que entender o que é emergente, como esse futuro vai emergir, né, como ele vai se desdobrar. E, obviamente, ética e diversidade. Um futuro, para ser desejável, ele deve ser inclusivo. Além disso, a gente tem que ter sempre em mente que o futuro é uma possibilidade, não é um lugar fixo onde a gente vai daqui para lá. São possibilidades e a gente quer justamente facilitar, aumentar a probabilidade de chegar nesse futuro desejável. Já focando mais na saúde, a gente sabe que a indústria da saúde, como muitas outras indústrias, está, né, à beira de uma transformação muito forte, principalmente por conta da aceleração que aconteceu, né, na transformação digital por conta do Covid. A saúde foi muito impactada por isso, mesmo sendo uma indústria muito regulamentada e com diversas restrições anteriormente. A gente sabe que a pandemia veio a acelerar muito diversos processos de transformação interna. E isso acarretam outras mudanças em cascata, né, como a mudança de comportamento do consumidor. A gente sabe que todos nós estamos acostumados hoje a diversos serviços de um clique, né, como solicitar um carro para levar a gente do ponto A ao ponto B, apenas clicando ali, fazendo no máximo 3 cliques no celular. E essa experiência intuitiva, agradável, digital, digital, ela virou o padrão. Então, independente se a sua empresa é grande ou pequena, ou seu campo de atuação, o seu consumidor, o seu usuário, como você mesmo, está acostumado com um alto padrão de serviço. E isso deve ser desdobrado
aí dentro da saúde também. Assim como nos próximos 20 anos, todas as informações sobre saúde provavelmente vão estar acessíveis e amplamente compartilhadas. O consumidor, em vez de planos ou agentes de saúde, ele provavelmente determinará quando, onde e com quem ele quer cuidar da saúde e bem-estar, né? Essa qualidade de serviço ela está entrando dentro da saúde com muito mais velocidade do que antes foi antecipado. E daí também o impacto das tecnologias emergentes e das health techs, que não sei se todos têm essa consciência, mas no próprio Silicon Valley existem diversas startups de saúde focadas em coisas que eram, foram até hoje ficção científica, como longevidade, imortalidade e diversos outros campos aí de exploração, como edição genética. E tudo isso tem impactos que a gente tem que levar em consideração pensando no futuro, como os wearables, né, aqueles aparelhinhos de sensores que a gente teve um boom há já uns bons 10 anos, talvez, né? Hoje em dia eles são parte do nosso dia a dia, com os relógios smartwatches e com os próprios celulares a gente consegue realizar muitas operações que eram impensáveis anteriormente. E, além disso, a gente tem a importância do contexto brasileiro, né? A gente já viu, existem alguns estudos, nós mesmos na pesquisa do projeto identificamos internacionais, mas que muitos deles também colocam aí a saúde até na América Latina como um todo, e a gente sabe que a América Latina é muito plural, e nós ainda, como Brasil, somos mais plurais ainda, né? Nós temos um país em proporções continentais, onde a gente tem 5 biomas diferentes, diversas culturas diferentes, situações e também muita desigualdade, né? Como a gente pode ver aqui nesses indicadores por unidade federativa aqui de 2008, as condições na saúde no Brasil, aqui no Sul e Sudeste, tem um determinado valor mais elevado, e à medida que a gente vai subindo o país, essas condições elas vão piorando. E tudo isso deve ser levado em conta quando a gente quer entender quais são as possibilidades de futuro desejável para a saúde no nosso país, né? Por isso a importância de criar uma visão inspiradora, como a gente já falou antes também, que unindo o design de futuros com o design leaders, né, com a liderança através do design, a gente tem que inspirar para que as pessoas se juntem à nossa visão e a gente alcance o futuro desejável. Um exemplo disso é aqui a Viagem à Lua, né, do Júlio Verne, de 1865, que levou 100 anos para se tornar, né, 104 anos precisamente, para se tornar realidade, né? Essa curva de realização era muito grande, né, da ficção para a realidade, e essa curva vem se reduzindo cada vez mais, né? Aí, maior parte da tecnologia que a gente tem hoje vem já, né, retratada ou exibida em séries de ficção científica como Star Trek, o celular de bolso, o próprio teletrabalho, enfim, todas essas realidades que hoje são realidade, elas eram uma ficção em algum dia, e a distância entre ficção e realidade vem se reduzindo. As próprias portas automáticas que a gente está acostumado, elas surgiram ali no Star Trek também. Portanto, para criar um futuro, a gente precisa contar nossas histórias, novas histórias, e convidar as pessoas a viverem essa nova realidade e, principalmente, a construir isso também. Como parte do design, a gente acredita na colaboração, na empatia e na utilização da emoção como um agente muito importante para essa mudança. Por isso, também é importante entender os sinais fracos e as tendências, como as pessoas estão se comportando e quais são os sinais que a gente vai utilizar na construção desse futuro para não enviesar também essa nossa visão. A intensidade do sinal, ela aumenta aqui à medida que a gente vai tendo mais e mais casos, até ele se tornar ir de sinais fracos a tendência e até uma mega tendência quando ela já está adotada. Muitos sinais fracos, né, não necessariamente se tornam uma tendência, mas observar isso é o que vai nos permitir identificar aqui as possibilidades do futuro. Um exemplo disso, concreto, na área da saúde, é a fala do Bill Gates em 2015 num TED Talk, né? Ele colocou diversas evidências e essa afirmação de que nós não estávamos prontos para a próxima pandemia, né? E que a gente corria um risco de catástrofe global muito grande. Isso foi publicado em 2015 e já teve 36 milhões de visualizações desse vídeo. Porém, a maior parte delas, 90%,
foram após a pandemia já ter acontecido, quando colocaram ele como o profeta da pandemia. Então, a gente sabe que né, poucas pessoas, poucas empresas e organizações estão olhando de fato para o futuro. Alguns estão, mas não adianta só olhar e identificar os problemas. A gente tem que agir para obter resultados positivos, e foi o que o Wimbledon fez, né? Pagando um seguro anual de 2 milhões de dólares desde 2003. Em caso de pandemia global, eles, em 2020, mesmo já tendo investido 34 milhões nesse seguro, obtiveram aí, né, a compensação de 141 milhões com o cancelamento do torneio por causa da pandemia. Eles sabiam que esse risco existia, né? Eles têm uma estrutura, obviamente, né, financeira, de fluxo de caixa muito boa, e eles podiam fazer esse investimento. E assim, eles tiveram não só, né, a compensação do investimento deles, mas também o cancelamento dos torneios. Por isso, a gente vai aqui para o último ponto de futuros que eu vou tocar rapidinho. Não quero também dar uma super aula, até se vocês tiverem dúvidas, pessoal, fiquem à vontade para me interromper. Acho que o importante para a gente aqui é abrir esse diálogo. E aí eu trago essa fala da Amy Webb, que para desmistificar um pouco também o que é o futuros, ou essa visão de longo prazo, né? Porque como a gente pode se preocupar com isso se existe tanta incerteza, se as coisas mudam tão rápido, né, como a própria pandemia? Porque o planejamento de cenários não é sobre as decisões futuras, o que a gente vai fazer daqui a 5 anos, mas sim sobre o que a gente tem que fazer hoje para chegar daqui a 5 anos onde a gente quer chegar, né? Então, a gente tem que focar no futuro e no presente ao mesmo tempo. Um exemplo disso aqui é o forecast, né, que antigamente era muito usado, de olhar para frente e entender ali qual é o futuro possível, né? A sinalização, que nos traz não mas diversas possibilidades de futuro, e finalmente, a nossa área, que é o futuro desejável. Identificar qual é o cenário mais interessante e, sim, focalizar todos os nossos esforços para que esse cenário se realize. E aí eu passo a palavra para a Ju. Obrigada, Vitor. Acho que é muito bacana essa introdução, né, do como que a gente pensa futuros, que o Vitor falou. Espero que contem aí o que vocês estão achando no chat de vocês. A gente já vai fazer uma pausa aqui para ouvir um pouco de vocês, o que vocês pensam, mas eu quero conectar um pouco como que a gente aplica isso, né, na área da saúde. A gente, para contextualizar um pouco e trazer um pouco a conversa bem especificamente para o papo da saúde, nos últimos 12 anos de trabalho na Ecos, no Laboratório de Futuros Desejáveis, a gente tem trabalhado com diversas empresas, né, de saúde. Então, Abbott, Abve, o Hospital Albert Einstein, a própria Ginomoto, a ANS, o Hospital das Clínicas, a Janssen, Kellogg's, Medtronic, Merck, Sanofi, Takeda, Unimed, WorkSafe. Então, temos trabalhado com diversas empresas e a gente fez muitos projetos, né, já trabalhando com intenção de visão de futuros, e começamos a capturar também algumas emergências, né, do futuro, conforme a gente foi fazendo esses projetos de inovação. Alguns projetos eram mais focados em redesenho de experiências de pacientes, outro em redesenho de experiências de serviços, outros em inovação de produto, outros em mudança de comportamento, né, da organização para se tornar mais inovadora, e alguns especificamente bem de futuro mesmo, de visão de futuro estratégica para a organização, e como que os seus serviços iriam se refletir em relação a isso. E a gente começou a coletar alguns insights, né, do que está acontecendo nesse mercado e nesse mundo, e aí a gente quer depois ouvir de vocês, que vocês discutam assim um pouco e nos digam o que vocês acham mais relevante desses pontos que a gente está trazendo para que isso se reflita nesse projeto do futuro da saúde no Brasil. Então, o que a gente tem descoberto, né? Uma das coisas que a gente tem descoberto de caminho de futuro, de emergência de futuro, é sobre esse ponto da saúde preditiva, né? E o que a gente quer dizer por isso, né, de saúde preditiva? O objetivo é prever e cuidar de pessoas, impedindo o surgimento de doença ou acelerando o processo de cura, né? E nesse lugar, a gente começou a ver, né, em alguns projetos, que tem um ponto que está muito relacionado à inteligência de dados, né? E essa inteligência de dados em tempo real, que relaciona o indivíduo e o meio social, demográfico e geográfico, para fazer um agrupamento de predições e personalizações. Então, ele vai se traduzir, talvez, dessa maneira. Também isso se traduz, a saúde preditiva, num novo modelo de distribuição, né? Onde é baseado em personalização, em descentralização,
e atende a demandas específicas, né? Isso impacta muito, gente, um modelo até de dinâmica de estoque, né? Como centro de recursos para personalização e reposições já previstas pela essa análise de padrões. E aí a logística também é otimizada para aproximar o tratamento da localidade dessas pessoas, né? E em oposição a deslocar as pessoas para esses centros de saúde, que foi sempre o nosso modelo, né? Há muitos e muitos anos, desde as guerras, né? O nosso modelo era de deslocar as pessoas para os centros de saúde, ao invés de levar a saúde para os lugares onde estão as pessoas, né? Então, esses são alguns modelos que a gente tem descoberto de saúde preditiva. Um outro caminho que a gente tem descoberto, que é um ponto bem forte, que a gente tem feito e visto já há algum tempo, isso a primeira vez que a gente ouviu isso foi numa conferência na Mayo Clinic, nos Estados Unidos, e eu acho que é um conceito interessante, né? Que o seu CEP é tão importante quanto o seu código genético quando a gente fala de saúde. E isso tem muito a ver com o ponto anterior da saúde preditiva, né? Por quê? Quer dizer que as incidências das doenças ou das possibilidades do que podem se desenvolver estão muito ligadas ao seu contexto geográfico e social, né? Tanto quanto o seu código genético. É óbvio que o seu código genético continua sendo muito importante para o desenvolvimento de doenças ou para a prevenção de saúde ou para a manutenção de saúde, né? E aí a gente fala também que acho que isso foi uma discussão que surgiu, inclusive, no nosso primeiro evento de futuro da saúde. A gente, em vez de falar de doença, né, do quanto é o grau de doença, mas falar dos graus de saúde, né? Qual que é o nível de saúde que a gente tem naquele lugar, naquela região, ou daquele indivíduo. E quanto mais grau de saúde, obviamente, melhor. Então, acho que esse é um ponto bem importante, né, do seu CPF ser tão importante quanto o seu código genético. Isso é um modelo, né, uma emergência também do futuro que a gente está investigando, que pode ser uma coisa importante para esse desenho de visão de futuro do Brasil. Um outro ponto, então, que a gente tem visto, obviamente, isso começa a emergir, que todas essas mudanças acarretam em novos modelos, né? E esses novos modelos precisam de novas relações nesse ecossistema de saúde, né? O que a gente vem descobrindo é que é imprescindível que todas as partes do sistema mantenham um relacionamento aberto e franco e proporcionem um diálogo e discussão construtivas, né? Quando o sistema de saúde, né, os diferentes atores desse sistema não confiam entre eles, entre si, não se confiam entre si, eles geram custo extra. E esse custo extra vai ou para o sistema privado, ou para o sistema público, ou para o paciente, ou às vezes até para os diversos outros atores do sistema de saúde. Então, a confiança, esses novos modelos de relação, né, ele deve ser ético, respeitoso e não privilegiar nenhuma das partes, para que possa levar a um ambiente de colaboração e parcerias. E isso demanda muitas transformações, a gente conversou bastante sobre isso, eu me lembro que da outra vez o Flávio trouxe várias contribuições sobre essa dificuldade, né, nesse contexto desse sistema de saúde. Para isso é importante focar nas similaridades e não nas diferenças, para que se crie uma confiança entre todos. E aí mais um ponto que é importante da gente trazer também aqui é o modelo da informação para todos, né? Então, alguns caminhos que a gente tem descoberto, né, de esse modelo de informação para todos, parece óbvio, né, para algumas pessoas, isso é o que algumas pessoas têm buscado já há algum tempo, mas quando a gente está falando de saúde, é essencial que a informação circule entre todas as partes envolvidas e que a mesma seja rastreável. A partir disso, como consequência, será possível a geração de dados que serão comparados, né? Mas ainda assim, obviamente, o paciente deve ser o soberano, vamos dizer assim, sempre, de ser o dono das suas informações e ter o poder de escolha de compartilhá-las ou não, né? Acho que esse é um ponto importante de transformação. E aí a gente chega no nosso último ponto, que é o ponto que a gente tem visto. Esses são só alguns caminhos, tá, gente? A gente quer ouvir de vocês. Obviamente que durante esse projeto Futuro da Saúde, a gente vai investigar e chegar em muitos outros que a gente chama de direcionadores estratégicos, né? E são alguns insights, esses não são direcionadores estratégicos ainda, mas são insights que a gente vem descoberto que começam a aquecer esse papo de futuro da saúde no Brasil. E esse foi um dos últimos que a gente também tem observado já nos últimos anos, que é a descentralização da saúde, que está ligado também até com o primeiro ponto, onde a obtenção da saúde deixa de gravitar em torno dos centros hospitalares, da figura do médico, e há outros agentes de saúde que contribuem para o bem-estar e saúde das pessoas, né? Novo modelo de distribuição, novo modelo de personalização e uma logística otimizada para aproximar o tratamento da localidade das pessoas.
Então, acho que esses são alguns dos pontos que a gente criou, né? E a gente gostaria agora, a gente vai dividir, pensou em dividir vocês bem rápido, para vocês conversarem sobre esses pontos, né? Saúde preditiva, seu CEP é tão importante quanto seu código genético, os novos modelos precisam de novas relações, informações para todos, descentralização da saúde. Quais caminhos que a gente deve, com certeza, focar no futuro da saúde no Brasil? Qual que é a opinião de vocês, né? A gente quer ouvir muito isso, porque vocês são aqui, quase todo mundo aqui trabalha, eu vi pelas descrições, na área da saúde, e a gente está fazendo essa captura para vocês trazerem as informações e contribuírem de alguma forma com esse projeto também, do que a gente tem que investigar, quais são esses caminhos de futuro que o projeto do futuro da saúde no Brasil, né, deve focar. Então, a ideia, a gente vai abrir esses grupinhos, vocês vão ser indicados para ir, vocês têm que aceitar, quero ir para essa sala, mas nesses grupinhos a gente vai ter 5 minutos de conversa, onde vocês vão conversar entre si para discutir o que é que mais importa, né, nesse futuro do Brasil. Quais são os temas que a gente tem que discutir? A gente está trazendo alguns aqui, saúde preditiva, seu CEP é tão importante quanto seu código genético, novos modelos precisam de novas relações, informação para todos, descentralização da saúde. Vocês podem discutir entre esses temas, ou vocês podem propor, não, eu acho que é um outro tema que, com certeza, a gente tem que discutir nesse modelo do futuro da saúde. Tá bom? Então, vou começando aqui. Alguém tem alguma dúvida? Ou posso abrir aqui as salinhas? Vou botar, então, aqui. Bom, boas-vindas de volta. Como foram de rápida discussão. Queria pedir para vocês, cada pessoa que vocês estavam lá nos grupos, se vocês puderem botar no chat o que foi a coisa que ficou, que a gente tem que explorar do futuro da saúde, o que vocês acham que é importante nós explorarmos no futuro da saúde, seria muito legal. Então, se vocês puderem botar no chat, para a gente capturar isso, vai ser muito, muito, muito legal. Estou aqui deixando na tela de novo aqueles pontos iniciais, mas, obviamente, não precisa se resumir a esses, né? Se vocês conversaram sobre outros assuntos e outros temas que não podem deixar de ser explorados nessa visão de futuro da saúde no Brasil, por favor, coloquem aqui no chat para a gente ter já essa primeira captura aqui. Vamos ver o que o pessoal está trazendo. Dificuldade da informação como base para a saúde preditiva. Muito legal. Esse é a dificuldade que você está querendo dizer do acesso, né? De a gente conseguir essas informações, né? Falamos sobre a saúde. Mariana, se você puder... sobre a procura por uma saúde de baixo custo. Está falando para você selecionar mais opções. Tá. Que mais? Que mais? Estou vendo aqui o pessoal botando no chat. Por favor, botem. Olha, sobre procura por saúde de baixo custo, sobre as questões dos dados, estrutura, acesso, multiplicação entre áreas. Legal. Muito legal. Por favor, podem... O que for, tá, gente? A gente vai capturar também essas informações. Saúde integrativa, muito legal. O que mais vem sendo puxado aqui?
Muito bem. Por favor, vão botando aqui, que a gente vai tomando nota do que é importante. Descentralização da saúde como futuro da saúde. Legal, então esse é um ponto que realmente temos que explorar mesmo. Muito bacana. Coloquem suas opiniões, que são muito importantes para nós, por favor. Não deixem de botar, mesmo que vocês achem que não está 100% formada, botem aqui no chat, que para a gente é muito importante. Gente, vou mostrar, então, como que a gente está, para vocês conhecerem, né, como que é a estrutura desse projeto, né? Esse é um projeto... tem mais coisa aqui, eu vou só ler essas coisas porque acho legal. Análise de dados para apoiar na tomada de decisões e definições de ações, a importância dos dados nos processos de desenhos organizacionais, experiências de serviços associadas a todo o ecossistema da saúde. Obrigada, Maria. Acesso centralizado das informações inerente à saúde do paciente. E o comparativo de CEP, um código genético, tendência do nomadismo, interessante, muito bom. E novos modelos, novas relações, o foco na saúde mental e na atenção primária. Então, vão botando aqui o que vocês acham bacana. A gente está tomando nota, nosso time está anotando tudo o que vocês acham. Então, eu vou explicar aqui um pouco sobre a estrutura do projeto, como que a gente está imaginando que vai ser esse projeto do futuro da saúde no Brasil para 2033. Ele é um projeto de visão de futuro, gente, de 10 anos, tá? Então, a gente está em 2023 e ele é um projeto de visão de futuro de 10 anos. Por que a gente faz esse projeto de visão de futuro de 10 anos? Por que ele é importante? Né? Menos do que isso, menos do que 5 anos, a gente fala que é uma visão de futuro tática, né? E a partir dos 5 a 10 anos, a gente consegue fazer uma visão de futuro que é mais estratégica e que tem mais oportunidade de transformação para a gente chegar num futuro desejável. E a ideia é que a visão de futuro que a gente vai ser criada em colaboração com parceiros da saúde, como vocês, é que ela seja uma visão holística e para que a gente possa buscar como ecossistema de saúde no Brasil. Então, ela é uma visão de futuro intencional e que nos ajude a trazer ações para que a gente possa mudar um pouco os rumos para a gente chegar num futuro mais desejável do que só chegar num futuro provável, como o Vitor falou lá no começo. Então, esse projeto tem como objetivo construir visões de futuro da saúde no Brasil. A ideia é a gente mapear, né, não só prever o futuro, mas entender os impactos do hoje e no amanhã, imaginar futuros alternativos e, como resultado, tomar melhores decisões no presente, tanto como ecossistema, como para a sua própria organização. E quando a gente usa, né, esse pensamento de futuro, a gente está olhando para o negócio com uma nova lente estratégica. Então, tem um ponto bem estratégico das organizações para mapear oportunidades e ameaças que, às vezes, antes eram invisíveis, né? Para a gente conseguir abrir esse espaço para mitigar riscos e explorar novas possibilidades. E também para a gente exercitar essa nossa capacidade de imaginar futuros para além do que é mais provável, né? Para que os nossos projetos não se limitem a visões estreitas sobre o que são o amanhã, né? E antecipar possibilidades é uma habilidade fundamental para estrategistas e para líderes, tanto como indivíduo como organização, né? Então, isso é uma maneira muito bacana de trazer uma lente estratégica para a organização de vocês. Por que importa de maneira geral, né, esse projeto? Para trazer narrativas desejáveis, o grupo vai criar narrativas de futuro para a saúde do Brasil que sejam intencionais e desejáveis para a nação, e essa construção pode se tornar um documento influenciador, esse é o nosso objetivo com esse projeto, influenciador de todo o ecossistema de saúde no Brasil. Tem o ponto número 2, que é a aprendizagem contínua, né? A gente está mudando o curso de direção de futuro e aprendendo caminhos e possibilidades diferentes para nos tornarmos mais preparados para o futuro. Então, essa coisa do preparo, da capacitação para a gente conseguir navegar no futuro é importante. 3, a saúde física e mental. Pensar e projetar futuro nos deixa mais preparados e mais resilientes para o futuro, né? Então, ao contrário do que às vezes se fala, né, de pensar sobre o futuro, a gente vê que esse preparo você se torna muito mais resiliente. E ponto 4 é geopolítica, né? A gente quer ajudar a construir o futuro da saúde no Brasil. E aí, gente, como que é a nossa metodologia nesse projeto? O Vitor contou um pouco, né? Lá no começo, aquele cone que ele mostrou, que é a nossa metodologia da Ecos. A gente vai trabalhar com essa metodologia nesse projeto, uma metodologia proprietária, onde a gente vai ter momento, a gente vai mapear os sinais fracos e tendências de futuro, a gente vai identificar quais são os direcionadores de mudança, vai começar a desenvolver diversos cenários de futuros, vai criar uma design fiction, que é uma analogia à ficção científica, né? Onde a gente cria uma visão de futuro intencional, vai criar artefatos de futuros,
para a gente entender quais são os produtos e serviços que vão emergir a partir daí, e aí a gente faz um backcasting para ajudar a ter esses direcionadores estratégicos e como que vocês podem ativar esses futuros como ecossistema e na organização de vocês. E aí, gente, como parceiro desse projeto, a ideia é que você vai estar desenvolvendo 3 pilares, né? O primeiro pilar é o desenvolvimento de competências, a capacitação do time parceiro, né? Na metodologia de design de futuros, a participação ativa nos workshops de cocriação das visões de futuro da saúde no Brasil, e o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, de análise de tendências e movimentos, ideação e tangibilização de futuros desejáveis. Então, o primeiro pilar que é bacana para as empresas parceiras é o desenvolvimento de competências. O segundo é o desenvolvimento da visão estratégica, que eu estava falando agora há pouco, desenvolver a capacidade de organização e antecipar desafios e oportunidades do futuro, construindo essa resiliência organizacional. Os achados, né, do projeto podem ser utilizados como insumos estratégicos para as tomadas de decisão e direcionamento dos futuros da empresa, e a possibilidade de construção e participação ativa da visão do futuro da saúde no Brasil como ecossistema. Acho que essa é uma parte estratégica bem importante. E aí, por último, a gente tem esse ponto, que não é menos importante, que é um ponto de relacionamento e comunicação com esse ecossistema de saúde, networking na construção da rede, com grandes parceiros estratégicos e com o setor da saúde, e visibilidade da marca parceira em todos os entregados e desdobramentos do projeto. Então, esse é um pouco dos nossos pontos, né? Um pouco do projeto em números. A gente vai ter mais de 600 horas do nosso time envolvida nesse projeto. Os parceiros, né? Parceiros investidores desse projeto vão ter treinamento de futuros, vão ter 5 pessoas, no mínimo, como parte do time, participando desse projeto ativamente, e diversos workshops de cocriação para a construção desse futuro desejável. Então, aqui alguns dos benefícios para as organizações investidoras, né? A capacitação, a participação ativa na construção, o networking dos parceiros estratégicos e presença da sua marca em todos os materiais, obviamente, que forem sair desse projeto, porque vão sair, além dos eventos, vão ter diversos eventos de cocriação com todo o ecossistema, a gente tem reportes, né, desse projeto, e os entregáveis da design fiction, da visão de futuro, da articulação, da ativação dessa visão de futuro desejável. Aqui a gente tem um pouco do cronograma geral, a gente vai mandar essa apresentação para vocês, tá, gente? Para vocês conhecerem esse projeto mais a fundo, e quem tiver dúvidas, por favor, e tiver interesse em ser parceiro, investidor, podem entrar em contato com a gente, por favor. A gente vai começar o projeto efetivamente em abril, né? A gente está fechando esses parceiros até lá, a gente começa em abril e vai até outubro, né? Então, ele é um projeto onde a gente vai ter todas as partes que são em azul, são as partes que têm de participação dos parceiros investidores, e essas que são aqui em cinzinha é quando é um trabalho só da Ecos, ou só dos convidados externos, vamos dizer assim, especialistas ou parceiros de projeto. Então, a gente tem todo um detalhamento desse projeto, como ele vai acontecer, e quais são os modelos de workshop, vocês podem conhecer e ver mais em detalhes quando quiserem, se tiverem dúvidas, por favor, também estamos aqui para isso. E aí o resultado final, né, obviamente, a gente vai documentar todo esse projeto, vai ter uma landing page com conteúdo do projeto e relatório disponível para o público, e um relatório mais detalhado, exclusivo para os parceiros, com diagnóstico do contexto, narrativa do processo e as oportunidades estratégicas para a sua organização em relação a isso. Também vamos criar um vídeo, né, um documentário, vamos dizer assim, da Design Fiction, que é uma visão de futuro, né, uma narrativa, e a gente vai ter diversos eventos da exposição dos resultados, tanto presenciais quanto remotos, dando visibilidade para as empresas parceiras e visão de futuro criada. Então, gente, o que a gente está buscando, né? A gente está começando essa ativação, a gente está buscando ao menos 5 parceiros investidores para financiar o projeto de forma coletiva. A gente já tem algumas pessoas, algumas empresas, né, que estão se parcerando com a gente, estão interessadas. Então, se você é alguma empresa ou uma organização que quer fazer parte, entre em contato com a gente, que acho que é um projeto bem bacana. A gente está até março, né, fazendo essa captação, em abril o projeto já começa, tem que ser antes disso. E, gente, para finalizar aqui o nosso papo, acho que é legal sempre falar, né, que o futuro é um ponto, não é um ponto final, mas sim um lugar de oportunidade, né? E é isso que a gente está buscando com esse projeto, é esse lugar de oportunidade, de maneira
ecossistêmica, para o ecossistema de saúde do Brasil, e fazendo com que essas organizações e pessoas que se envolvam no projeto sejam ativas, né, participativas e sejam ativas nessa construção de futuro desejável. Essa é uma referência da Mônica Bielskit, que é uma super futurista. Para quem não conhece, recomendo vocês a conhecerem também. Gente, queria abrir agora para dúvidas. A Carlinha também quero dar a palavrinha, que ela conhece bastante gente aqui, mas aqui estão os nossos e-mails, e quem quiser continuar a conversa, por favor, entre em contato com a gente, ou no LinkedIn, ou por aqui, e agradecer por hoje, mas antes vou passar a palavra para a Carlinha para ela falar um oi aqui, que ela conhece bastante gente aqui do nosso time. Carlinha, com você aí. Oi, pessoal. Primeiro, muito obrigada por vocês estarem participando com a gente. É um movimento muito bacana, muito interessante a gente pensar nisso com muito carinho, né? E saber que somos agentes dessas transformações. Eu vou deixar aqui no chat aqui o meu calendário para, se vocês quiserem marcar papo, reunião, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que seria interessante também a gente conversar com o Vitor, com a Ju, aí a gente pode já marcar, vou deixar ele aqui. E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Carlinha. Vitor, tem alguma última consideração ou alguma coisa que esquecemos de falar por aqui? Não, acho que a gente tocou os pontos para hoje, né? Nós vamos ter mais alguns eventos para, né, falar mais um pouquinho sobre o projeto e tentar também atrair mais parceiros ao longo desse período até abril. A gente vai ter um evento presencial também ali de conclusão final já para o final de março, né? Agora eu estou confuso, tem um no meio de março e no final de março é o presencial. Vai ter mais um online. Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, com a Carlinha, com a Ju. Acho que é um diálogo aberto, a gente quer envolver o máximo de atores possíveis, mesmo que você não seja um potencial parceiro investidor, entre em contato também se você está interessado no projeto, se você quer participar. A gente quer ter o máximo de atores possível envolvido, né? A gente quer ter uma visão plural, a gente quer a diversidade, a gente busca isso, e também acho que é muito importante para a gente ouvir vocês, até se vocês discordam da gente em algum ponto, se vocês têm sugestões de como a gente pode melhorar esse processo. Atores, talvez, que a gente não esteja pensando, que vocês acham que seja importante de trazer para ser ouvidos, enfim. Acho que é um diálogo aberto. A gente está também publicando no LinkedIn da Ecos todas as novidades sobre o projeto. Vocês podem seguir a gente por lá ou no Instagram, a gente também está falando bastante. Mas, por favor, usem aqui esses e-mails que estão na tela para falar com a gente, se vocês tiverem quaisquer dúvidas ou tiverem também vontade de participar. E acho que valia vocês falarem também, quem quiser, enfim, dar suas percepções ou dúvidas. Aqui a gente aproveita que a gente ainda está aqui para poder trocar. Pode falar, Natália. Oi, Natália. Oi, gente. Eu fiquei com uma dúvida. Vocês disseram que vão mandar esse material para a gente, né? Tem algum outro material que detalhe um pouquinho mais esse processo como investidor, né? O que a empresa, como é que ela participaria em relação a isso? Qual a participação dela em relação a né, essa contribuição? Queria entender um pouquinho, não sei se junto com o material vocês vão apresentar isso, ou se a gente precisaria marcar uma conversa para falar mais especificamente sobre isso, porque assim, eu achei muito interessante, eu gostaria de levar isso aqui para a empresa, mas eu gostaria de já levar alguma coisa um pouco mais, né, mais detalhes, alguma coisa mais estruturada, então era mais para entender isso. Boa pergunta, obrigada, Natália. Acho que vamos mandar um e-mail com... Vai ter essa apresentação, então, e já mando também uma que é mais detalhada com o desenho mesmo da participação da empresa, qual que é o valor. A gente está falando em torno de 60 mil, não é segredo, não precisa, né? A gente está falando em torno de 60 mil, e o número de... Né, quantos workshops vocês recebem em relação a isso, qual que é o número de horas, né, durante esses 6 meses. A gente fez de uma maneira para que tenha uma participação ativa da organização, mas para que também não sobrecarregue vocês, né? Obviamente, que eu sei que todo mundo tem agenda muito cheia. Então, a gente pode mandar, sim, o e-mail com todas as informações. E, além disso,
a gente está super aberto para conversa, tá? Porque às vezes no e-mail, às vezes, mesmo mandando e-mail, você fica com alguma dúvida. Então, estamos super abertos também para bater um papo. Perfeito. Muito obrigada, Juliana. Imagina. Escura. Opa, tudo bem? Desculpa a voz de gripe. Imagina. Não, parabéns pela iniciativa. Eu acho que quando a gente fala dessa distância entre o presente e o futuro, a gente tem que encurtar isso o máximo possível, porque no meio dessa história, dessa jornada toda, tem um paciente que precisa ser atendido da forma mais rápida possível. Então, eu acho que é uma iniciativa muito bacana de vocês. Com relação a algumas dúvidas que eu tenho também, talvez esteja ligado a essa mesma linha da Natália, e, por exemplo, quais são os stakeholders que seriam envolvidos nesse tipo de workshop, entende? Porque esse cenário da indústria, esse cenário farma, tem muita gente envolvida, né? Mercado público, privado, pagadores, médicos, e indústria, quer dizer, tem muita gente envolvida. Se vocês pudessem dar para a gente um pouquinho mais de ideia de quais são esses stakeholders envolvidos na construção desse cenário de futuro, talvez também seja algo que nos ajude a internamente discutir isso. Legal. O Vitor, se você puder me ajudar, eu vou voltar aqui no slide, mas se você puder me ajudar a abrir aquele documento, a gente tem um mapeamento que está lá no Miro de todos os stakeholders, porque eu não quero falar encurtado, vou falar alguns que eu me lembro de cabeça, e aí o Vitor me ajuda a relembrar quem são todos os outros, né? Então, assim, ó, gente, a gente está querendo, obviamente, né, o objetivo desse projeto, a gente tem no mínimo 5 parceiros investidores, pode ser que tenham mais, que a gente quer trazer bastante diversidade nesses parceiros investidores, mas como a gente sabe que, às vezes, dentro desses, eles não vão ser os únicos pessoas participantes, então aqui vocês podem ver, até nesse desenho desse projeto, que a gente tem momentos onde é a Ecos com os parceiros investidores, e a gente tem momentos que são esses em branco, são parceiros investidores e convidados da saúde, para que a gente possa trazer a diversidade de todos os atores desse sistema. Mas a gente está falando desde, né, obviamente, os óbvios, como hospitais, farmacêuticas, planos de saúde, distribuidoras, as reguladoras, como a ANS, mas a gente está falando também indo além, né? Como associação de pacientes, associações de médicos, associações de enfermeiros, associações de nutricionistas, de psicólogos. E eu agora estou com medo, o Vitor está abrindo lá, porque eu não quero deixar de falar ninguém, porque ele é um sistema completo aqui. E aí, acho que por isso até que o Vitor falou também, gente, se vocês acharem que está faltando alguém, né, porque é muito importante nesse projeto que a gente tenha essa perspectiva de cada desses diferentes lugares, né, e perspectivas da saúde. A gente tem mapeada já vários, mas se tiver faltando alguém, a gente vai precisar trazer, né? Aqui, consegui, finalmente. Então, a gente tem também, acho que a Ju não falou também as startups, né, que a gente pode trazer, instituições de ensino, reguladoras, saúde pública, laboratórios, né, aí os outros acho que você tocou já, Ju, além das associações todas, né, de pacientes médicos, mas também psicólogos, enfermeiros e operadores de plano de saúde. Acho que a gente tocou em todos que a gente tem registrado aqui, mas é isso, né, como você já disse, a gente está mais do que aberto, acho que tudo isso é um diálogo aberto, principalmente para quem estiver envolvido dentro, que vai poder estar participando mais ativamente do processo, para a gente poder trazer, acho que todos esses atores e outros, né, que sejam interessantes, principalmente também porque a gente está falando do Brasil como um todo. Então, o ideal é trazer atores nas sessões com convidados, que são essas aí na tela que vocês podem ver em branco, né, aqui embaixo, tipo Workshop Social Dreaming, validação dos cenários, em todos esses momentos trazer aí ou realizar entrevistas ao nível Brasil para a gente trazer informações a nível Brasil, não só também dos diversos setores. Esquecemos alguém? Será? Provavelmente, né? Fala, Flávio. Não, o Vitor falou de startup, acho que de alguma forma cada startup tem startups diferentes, né? Então os atores atuais representados por startups que igualmente representam esses atores. Acho que tem startup não é tudo igual, né? Acho que é mais nesse sentido aí para dar realmente a diversidade,
que eu acredito, até falei na primeira reunião, que talvez a revolução, né, do futuro desejável seja construída por eles e não pelos atuais players. Pelo menos essa é a minha, sei lá, a minha expectativa, diria eu. Pode ser que não dê tempo de eu ver esse filme, mas no que eu acredito. Mas é um fato, a disrupção normalmente vem de fora e não de dentro. Então, olhando, né, tentando construir o cenário como um todo, né, os diversos cenários, a gente tem que olhar para esse. Você tem toda a razão, Flávio. Tem mais algumas falas aqui no chat. Ok. Em relação ao e-mail, né, aí já na quinta. E é isso, pessoal. Não sei se mais alguém tem algum ponto. Não fiquem tímidos. Gente, então acho que para a gente também respeitar o tempo de todo mundo, é final de dia aí no Brasil, queria agradecer novamente a participação. É muito gostoso poder começar esse papo com vocês. A gente também está muito animado com esse projeto, e acho que ele tem potenciais muito, muito bacanas. A gente vai mandar o e-mail amanhã, né, do Brasil, até o final do dia, na quinta, para vocês já terem acesso a tudo. E o que vocês precisarem, de novo, entrem em contato com a Carlinha, com o Victor, comigo, fiquem à vontade. Obrigada por hoje. E a gente vai, a ideia, por favor, a gente vai mandar o e-mail, mas entrem em contato também conosco antes, se precisarem, se quiserem, e a gente vai continuando essa conversa, tá bom? Obrigada mesmo, todo mundo. Muito bacana ter a contribuição de vocês já hoje. Até mais, Obrigada. pessoal. Até mais. Boa noite. Bom, parabéns. Obrigada, Até pessoal. mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.